Bem, vamos lá, vamos começar então o módulo 8, todo mundo, associação de geradores. Tá? Frente 3, módulo 8, página 25. Coloquei na primeira slide para vocês a ideia do gerador, relembrando o gerador, né? O gerador elétrico, um exemplo, uma pilha. O desenho do gerador elétrico ele tem uma resistência interna, tem uma FEM, dois polos, um negativo e um positivo, símbolo do gerador, e a corrente ela sai do mais, dá a volta pelo gerador e vem para o menos, né? Então, ela está nesse sentido aqui que eu coloquei aqui para cima, tá bom? Sentido convencional da corrente elétrica. O sentido real é o oposto, mas você sempre vai desenhar o convencional, tá? Me deem um joinha na hora que eu puder progredir, passar para o próximo slide. Aqui vão ter muitos slides, tá? Então se preparem, ficar tirando print aí. Ok. Perfeito. Vamos lá então. A pergunta é, a gente pode associar geradores assim como foi feito em resistores? Sim. A gente pode associar os geradores em série, em paralelo ou de forma mista. Tá? Alguns em série, outros em paralelo. A gente pode fazer a mesma coisa que a gente fazia com resistor. Tá? Série, paralelo ou misto. Opa, desculpa. Print, joinha, e a gente continua. Ok, obrigado, Kaique. Associação em série seria eu pegar um gerador, ó, polo negativo, polo positivo. Outro, negativo e positivo, e juntar os dois. Mais um, negativo e positivo, e juntar eles. Então, eu teria aqui, esquematicamente, ó, um gerador, daí eu ligo o negativo no positivo, o negativo no positivo. Tá? Então, esse desenho aqui de 3 pilhas em série, na verdade, eu poderia trocar por esse desenho no meu circuito. Cada gerador com a sua FEM, com a sua resistência interna, o mais ligado no menos, o mais ligado no menos e assim por diante. Esse gerador cria uma DDPU, esse outro uma DDPU2, esse outro uma DDPU3, e daí eu tenho a DDP total. Opa, DDP total. Print aqui, que daí eu vou mudar, vai fazer uma transição. Print e me avisem quando vocês tiverem printado. Então aí eu estou associando o gerador em série. E aí, gente, posso continuar? Vocês estão me ouvindo? Estão, né? Estão, sim, som. Okay. Beleza. Então, vamos continuar. Vou passar isso aqui para o outro lado e vamos para as características. Os três podem ser substituídos pelo equivalente. O equivalente seria pegar tudo isso aqui e fingir que é uma bateria só. Um gerador só, com uma FEM equivalente e uma resistência equivalente. Tá? Então, é a mesma ideia de resistor, a gente simplifica o nosso circuito, deixando ele pequenininho, bonitinho, mais fácil de trabalhar. Tá? Então, com uma FEM equivalente, uma resistência equivalente. E isso daqui vai gerar o mesmo o total que esse cara aqui gerava. Tá? A característica da FEM, olha que lindo que é isso. É igual resistor. Eu vou somar a FEM 1 com a FEM 2 com a FEM 3. Simples assim. Por quê? Porque eles estão em série. Tá? E a resistência equivalente também. R1 mais R2 mais R3. Tá? Então, para gerador em série, eu somo tudo. Somo as FEMs, somo as resistências. Exemplo, se esse cara aqui tivesse uma FEM de 2 volts, esse outro aqui de 4 volts e esse outro aqui de 3 volts. A FEM equivalente seria uma FEM de quanto? 2 mais 4, 6 mais 3, 9 volts. Simples assim. Pronto, fácil, tranquilo. Tá? A mesma coisa a gente faz com essas resistências internas aqui. A gente soma tudo, ponto final. Está tudo em série, eu somo e não me preocupo com elas. Tá? Então, para associação em série é bem tranquila. Tá? Eu só somar as FEMs e só somar as resistências. Agora, opa,
Me deem um joinha na hora que tiverem terminado de printar, e daí a gente vai para o próximo slide. Obrigado, Cauê, Kaique, Marília. Ok, vamos lá. Giovana, Amanda, beleza, vamos lá então. Então, as propriedades, isso aqui é um resuminho, tá? Quando eu coloco N geradores em série, tá? N geradores em série, a FEM equivalente é a soma de todas, associados. Aqui, juntem o S, tá? Liguem isso aqui, tá feio pra caramba. Associado, teve um espaço aí que não deveria ter. Então, a FEM equivalente é FEM1, FEM2, FEM3, FEM4, FEM5, FEM-N, ok? E as resistências? Soma tudo também. A resistência equivalente é a soma de todas. Então, R1 mais R2 mais R3 mais Rn. Tá? Então, resuminho aqui da propriedade da associação em série. Gerador em série é fácil, ok? Gerador em paralelo vai ter um detalhezinho que pega. Tá? Não é difícil não, é só que é um detalhe que vai ter que lembrar. Então, print desse resuminho e me avisem quando puder passar para o próximo. Eu aproveito e já corrijo essa associados que está separado. Ok, pronto. Pronto, ó. Associados agora está junto. Ok? Vamos lá, então. Agora vamos para a associação em paralelo dos geradores. Associar em paralelo, imagine que eu tenho um gerador aqui com polo positivo e negativo, outro também com polo positivo e negativo, e eu junto os dois assim, ó, positivo com positivo, negativo com negativo. Tá? Posso até colocar mais um outro, ó, polo positivo e polo negativo, e junto o positivo com esses caras que são positivos. Então, ó, tá positivo ligado no positivo e negativo ligado no negativo. Esses geradores estão em paralelo. Tá? Esquematicamente, a gente teria, ó, gerador, símbolo do gerador 1, do gerador 2, do gerador 3. Está aqui. Isso gera um total. E eu poderia... Opa, desculpa. Print. Agora é o momento do print. Perfeito, obrigado. E daí eu vou pegar esse carinha aqui e eu vou transformar em um só. Em um equivalente, com uma FEM equivalente, com uma resistência equivalente. Tá? Detalhe, aqui a resistência em paralelo, se eu tenho 3 Rzinhos em paralelo, como que eu faria a resistência equivalente desses 3? R dividido por 3. Né? Tá certo. A resistência vai ficar assim. Tá? Vai ficar R dividido por 3. Esse Rzinho aqui, ó, nesse meu exemplo, vai ficar R dividido por 3. Ok? Que é o que vem naturalmente para a gente, quando a gente olha para as coisas que estão em paralelo. Só que a FEM não. A FEM equivalente, na associação em paralelo, ela não muda. Tipo, se esse cara vale 1,5 volts, esse aqui, 1,5 volts, e esse 1,5 volts, e esse também 1,5 volts, no final esse cara vai valer 1,5 volts. Te vem de você querer dividir por 3, né? Porque você fala, putz, está em paralelo, então vai ser 1,5 dividido por 3. Não é assim. Tá? Então é o único detalhe, é a única coisa estranha. Tá? Você pensa em dividir por 3, porque são 3 iguais em paralelo, mas você não vai dividir, vale 1,5. Tá? Ah, professor, e se tiver valores diferentes, o que eu faço? Se um for 1,5, o outro for 2, não vão ter valores diferentes. Sempre que eles colocarem associação em paralelo, os valores da FEM e dessa resistênciazinha aqui vão ser iguais, vão ser geradores idênticos, tá? Vai ser sempre idêntico. Então, se ele deu essa FEM, você sabe todas, e a FEM final vai ser FEM, a FEM que ele deu, tá? Ela não muda, essa é a coisa mais difícil aqui, hein? Lembrar que a FEM, ela não muda.
Para paralelo, eu não mudo a força eletromotriz do meu gerador. Ela fica fixa. Ela vale o valor que ele deu ali original e ponto final. Já a resistência, não. A resistência eu faço a continha de resistor em paralelo do jeito que eu sempre fiz. Se são 3 iguais em paralelo, eu divido por 3. Simples assim. Dúvida, gente? Tudo bem? Dúvida, dúvida? Certeza? Ninguém tem dúvida? Então me deem um joinha na hora que eu puder passar. Vai ter um resuminho agora do paralelo. Beleza. Então, vamos lá. Resuminho do paralelo. Propriedades. Se eu tiver N geradores, a pergunta de um colega de vocês, e se os geradores forem diferentes? Não vão ser, ok? Se ele coloca gerador em paralelo, os geradores serão iguais, eles vão ser iguais, tá? Se não forem iguais, é porque não estão em paralelo. Para estar em paralelo, eles vão colocar iguais, ponto final, tá bom? Se você viu que um gerador, a FEM é 1 volt, e outro gerador, a FEM é 2 volts, esses caras não vão estar em paralelo. Pode ter certeza que eles estão em série, o exercício pode estar tentando dar um nó na cabeça de vocês, mas eles não vão estar em paralelo. Tá? Para estar em paralelo, eles vão ser idênticos, eles vão ser iguais. Tá bom? Então, para N geradores, a FEM do gerador equivalente é igual à FEM de cada um deles. Pode ter associação mista. Eu vou colocar um exemplo de associação mista daqui a pouco. Tá? Acho que no próximo slide a gente já vai brincar com uma associação mista. Daí você vai ver o que você faz na associação mista. Paralelo, você trata como paralelo, série como série, e você vai devagarinho simplificando o teu desenho. Tá bom? Então, a FEM equivalente é FEM. Tá? Esse é o item que você tem que se preocupar, porque você olha para aquilo, você quer dividir a FEM por N, né? Porque são N em paralelo. E, na verdade, eu não faço nada com a FEM em paralelo. Ela não muda, ela fica quietinha, bonitinho o valor que o exercício deu para você. Se ele falou que essa FEM é 12 volts, essa é 12, essa é o 12, vai ser tudo o quê? 12 como final, tá bom? Então, fiquem atentos a esse item aí. E o segundo, que é do resistor. Pessoal, aqui no meu caso, eu estou colocando um caso genérico onde eu tenho N geradores. Então, eu vou ter também N resistores. Como que eu faço para achar a resistência equivalente aqui? Vai ficar como? Responda aí no chat para mim. Como que ficaria a resistência equivalente desse cara? De N geradores em paralelo. O que eu faço para achar a resistência equivalente? Mas, você está vendo 3, mas são N. Então, ao invés de dividir por 3, eu vou dividir por R dividido por N. Perfeito, isso aí. Porque você está vendo 3, mas aqui ele está falando, são N geradores. Tipo, podia ter mais um aqui, outro, podiam ter vários aqui até N geradores. Então, você vai dividir por N. Perfeito. Então, a resistência equivalente é R dividido por N. Quanto é N? Não sei. Ele pode ser 5, pode ser 4, pode ser 10. Ele vai falar quantos geradores estão em paralelo. Tá bom? Então, esse é o resumão de paralelo. A coisa mais importante é esse cara aqui, que você pensa, você quer dividir por N também, mas você não pode dividir por N, ok? Porque a FEM equivalente é FEM, ponto final. Tá? Então, é o único elemento diferente aqui. Pergunta aqui, deixa eu ver. Se os valores de R forem diferentes, a gente faz um produto pela soma? Sim, daí trabalha como produto pela soma, mas, mais uma vez, os geradores têm que ser idênticos, e para ser idêntico, a FEM e o R têm que ser iguais. Um gerador que tem a mesma FEM, mas não tem o mesmo R, não são idênticos. Tá? Então, esses R's também vão tá iguais. Tá? Eles vão estar iguais se estiver em paralelo, eles vão estar iguais também. Tá? Vai estar tudo igual de gerador. Na verdade, só isso é novo vindo de associação de... perfeito, é só isso. Na associação de resistores, a comparação de resistores para geradores, a única coisa que tem de diferente é esse cara aqui. Tá?
que eu não faço produto pela soma, nem divido pelo número de iguais, nem nada. É só esse cara aqui que é diferente. O resto é tudo idêntico, igual de resistores. Isso mesmo, Matheus. Isso aí. Tá? Bem, desculpa, eu esqueci de dar um ok. Me deem um joinha para eu passar para o próximo slide. Perfeito. Então, vamos lá. Agora, ó, como perguntaram, mas e a associação mista? O que, que eu faço? Coloquei um exemplo aqui de uma associação mista. Então, eu coloquei um monte de pilha. Eu coloquei elas todas iguais, porque quando elas estão em paralelo, elas têm que ser o quê? Iguais, tá? Então, ó, aqui eu tenho várias pilhas iguais, uma associação maluca de paralelo com série, tudo em paralelo, enfim, uma bagunça. Eu vou olhar para esses dois aqui primeiro. Dois geradores iguais, ideais, em paralelo. Esses dois eu posso trocar por um de quantos volts, pessoal? Me digam. Esses dois que estão em paralelo. Perfeito, Matheus. Henrique, perfeito. Em paralelo, não muda. Fica 2. Então, eu posso trocar esse desenho aqui ó, de 2 por 1 de 2, porque é igual, não muda em absolutamente nada. Ó, tirem um print agora, porque daí eu vou pegar esse carinha aqui e vou colocar aqui dentro. Tanto aqui quanto aqui, né? Porque esses dois são iguais. Ó, tá? Então, print. Ok, agora eu vou mudar o desenho lá da esquerda. Ó. Transformei aqueles dois que estavam em paralelo nesse aqui e nesse aqui. Agora eu vou olhar para esses dois aqui. Ó. Quanto que dá esses dois aqui? Esses dois em série. Quantos volts dá no final? Só esses de cima. Isso aí, perfeito. 4, isso mesmo. E esses dois aqui de baixo também vão ser 4, né? Porque ó, 2 volts com 2 volts dá 4, em cima e embaixo, tá? Vou montar o desenho para vocês, ó. Vamos lá. Eu vou pegar esses dois e vou dois geradores ideais em série. Eu posso trocar. Cuidado aí com essa resposta, hein? E tudo volta ao início. Vamos ver. Vou pegar esses dois e trocar por 4 volts. Então, ó, eu vou trocar esses dois aqui de cima, esses dois aqui de baixo por 4 volts. Print, todo mundo. Que daí eu vou trocar por 4 volts. Ai, ai, ai. Mandaram uma resposta, mandaram um ponto aí para o resultado final. Pois é, agora você entendeu, né? Onde você errou. Isso aí. Perfeito. Ó, vou trocar. Então, deram um print, vamos trocar. Transforma esses dois caras em 4 e 4. E daí, a resposta final disso aqui é quanto? Perfeito, Morgana. Isso mesmo. Show. Kaique também, Henrique, perfeito. Isso mesmo. Esses dois juntos, como são iguais em paralelo, dois geradores iguais, ideais em paralelo, a gente pode trocar 4 volts com 4 volts por 4 volts. Não muda, porque em paralelo, gerador não muda. Então, print. Vocês pegaram a ideia. É isso. Isso aí. Show de bola. Daí agora, ó, virou isso aqui. Tá? Então, olha a comparação. A gente pegou todo esse circuito maluco, doidão aqui, e transformou em um de quanto? De 4 volts. A única coisa é saber quem trabalhar primeiro. Ó. Eu olho primeiro para esses dois. Daí, depois de olhar para esses dois, eu olho para o que deu daquele vermelho com esse. Eu faço a mesma coisa embaixo, para daí depois olhar para um todo. Ok? É só saber para quem olhar que fica tudo fácil, tranquilo. Ou é soma ou não muda. Ou soma ou não muda. Ou está em série e soma, ou está em paralelo e não muda. Tá? Então, é isso aí, uma associação ó, mista, maluca aqui, vira um gerador de 4 volts, ponto final. Tá? Opa, desculpa. Print, me deem um joinha. Se alguém tiver dúvida, por favor, me fale. E é isso. Então, vamos lá. Vamos para os exercícios. Eu acho que
tem 3 exercícios só, deixa eu dar uma olhadinha aqui, confirmar. São 3 só. Tá. Então vamos lá. Como estão associadas as pilhas de cada conjunto? Pô, daí é sacanagem até, né? Pessoal, na letra A, as pilhas estão associadas como? Em série ou em paralelo? Perfeito. Isso aí. Mais alguém? Vamos lá. Cauê, Kaique, Morgana, perfeito. Paralelo. Polos positivos, polos negativos. E, opa, desculpa, e na letra B? Na letra B estão como? Associados esses geradores como? Perfeito. Ó, positivo está ligado com negativo. Positivo ligado com negativo. Eles estão um do lado do outro e dá até uma falsa impressão de que estão em paralelo, né? Mas não, ó, o mais está ligado no menos, o mais está ligado no menos, então eles estão polos positivos ligados nos negativos. No conjunto 1, as pilhas estão em paralelo. No conjunto 2, as pilhas estão ligadas em série. Essa é a resposta do primeiro exercício. Tá? Me deem um sinal de vida na hora que vocês tiverem terminado de copiar, que daí a gente vai para o próximo. Se alguém tiver dúvida, me fale. Perfeito. Então vamos lá. Próximo exercício. Dispondo de algumas pilhas. Professor, se na 1 uma das pilhas fosse invertida, seria série. Deixa eu ver aqui. Não, se uma das pilhas fosse invertida. Deixa eu tentar imaginar essa situação. Aqui está o fio indo para um ponto A e ponto B. Se isso aqui fosse menos, isso aqui fosse mais... não, daí isso aqui seria um motor. Isso aqui seria o que a gente chama de receptor, que é um motor elétrico. Opa, receptor, que é um motor elétrico, tipo o motor de um ventilador, por exemplo, ou um motor de qualquer coisa, qualquer tipo de motor que vocês conheçam, tá? Seria um motor e não estaria em paralelo não, daí faria parte de um circuito. A gente vai estudar mais para frente, a gente vai ver que um elemento desse tipo que está oposto ao gerador vai virar receptor, tá? Mas não estaria em série não, porque série seria se ele tivesse aqui, ó, se a bateria tivesse aqui, daí essa sim, ó, aquela ali sim estaria em série com essas que estão em paralelo, tá? Então, essa daqui estaria em série com aquelas que estão em paralelo, daí sim. Mas se tivesse aqui sentido oposto, um deles só, esse cara ia ser um gerador, ia um receptor, tá? Não ia ser um gerador não, tá bom? Mas a gente vai estudar receptor lá para frente. Vocês vão ver que a equação é parecida com a do gerador e o desenho também, tá? Bem, vamos lá. De nada, imagina. Dispondo de algumas pilhas idênticas de resistência interna desprezível, fios e pequenas lâmpadas de mesma potência, um estudante monta alguns tipos diferentes de circuitos elétricos, conforme a figura a seguir. Em relação aos fios ideais, considere as afirmativas sobre a corrente que circula nos circuitos. Então, gente, eu tenho 4 circuitos aqui, ó. Um gerador e uma lâmpada. Desculpa, um gerador e uma lâmpada, um gerador e 2 lâmpadas em série, 2 geradores em série e uma lâmpada, 2 geradores em paralelo e uma lâmpada. Tá? E o exercício está falando sobre corrente elétrica. Ó, a corrente que circula no circuito 2, a corrente, a corrente, a corrente. Então, ele está falando o tempo todo de corrente. Antes de começar a olhar para qualquer circuito, eu vou escrever a equação da corrente de um circuito inteiro. É uma famosa lei. É a famosa lei de Pouillet. Opa, peraí. Então, aqui, ó, olhando para os elementos, olhando para o circuito 1, eu tenho FEM e R. Olhando para o circuito 2, eu tenho FEM
E aqui vale quanto? Aqui vale 2 R's. Aqui eu tenho FEM e FEM e R. Aqui eu tenho FEM e FEM em paralelo e R. Tá? Só coloquei as FEMs e os R's. Bem, o total é R's vezes I. Então eu posso falar que o I é o total sobre REC. Né? Isso aqui é uma referência à lei de Poilet. Né? A lei de Poilet não é FEM sobre a resistência equivalente? Então, mesma coisa. Agora vamos analisar quem tem maior FEM, quem tem maior REC. O I1 é a FEM dividido por R. Então, E dividido por R. E o I2 da corrente do circuito 2 vai ser como? Me digam aí, como que vai ficar? A FEM vai mudar? Não, né? Porque só tem um gerador. Então, vai ser E dividido por quanto? Respondam aí. Do circuito 2. Perfeito, Cauê. Perfeito, Morgana. Dividido por 2R. Então, ó, FEM dividido por 2R. Isso aqui eu já consigo comparar o 1 e o 2, hein? E saber quem é maior, quem é menor, né? O 2 é metade do 1. Então, o I2 é menor do que o 1. Agora, olhando para o circuito 3. Como que eu escreveria o I do circuito 3? O I3, eu não vou passar cola aqui para vocês não, eu quero que vocês me digam. Ficaria como? Perfeito, Henrique. Isso aí, show de bola. Cauê também, show, isso aí. Isso aí. Ó, no 3, perfeito, Enzo, perfeito, Davi. Ó, na 3 eu tenho 2E. E por que que eu somo? Porque elas estão em série. Então, 2E. E qual é a resistência? É R. Então, 2E sobre R. Tá? Então, tá aqui a colinha. O I3 é 2E sobre R. Entendeu? E agora o I4. E aí, me digam, como que ficaria o I4? Vamos ver se vocês pegaram mesmo a ideia. Como que é o I4? Beleza, show, isso aí. Gostei de ver. Ó, eu tenho duas FEMs aqui. Mas peraí, eu somo elas? Não, elas estão em paralelo, então elas valem FEM. Porque elas são iguais em paralelo, então o valor delas é FEM, ou seja, vai ficar FEM dividido pela resistência que é R. Tá? Então o I4 é FEM sobre R. Ok? Então o exercício aqui ele está querendo pegar vocês para ver se aqui vocês vão somar de verdade os R's, se aqui vocês vão somar de verdade as FEMs, e se aqui vocês vão ver que vocês não vão fazer nada com elas. Vocês não somam, vocês fingem que é uma só, que vale FEM e ponto final. Né? Que seria esse último aqui. Ó, tá? Esse último aqui seria a pegadinha da questão. Tá? Então, o I2 é maior do que o I1, e o I, que é igual ao I4, né? I1 e I4 são iguais, e o maior é a corrente que passa no 3. Tá? 2E sobre R. Então, isso dá para... Ah, desculpa. Tirem print, se quem estiver tirando print. Isso aí, Matheus, isso mesmo. Ah, e o joinha, né, gente? Me deem um joinha também, que senão eu fico aqui esperando vocês. Não sei se vocês já tiraram ou não. Obrigado. E daí a alternativa certa que fala isso, ó. 1, a corrente que circula no 2 é menor do que no 4, verdadeiro, e 2 é menor do que 4. A corrente que circula no 1 é menor do que o 3, verdadeiro, ó, e 1 é menor do que 3. A corrente que circula no 1 é menor do que a do 4, não é menor, e 1 e 4 são iguais. No circuito 2, quando a corrente passa pelo ponto A, ela é maior do que quando passa pelo ponto B. Pessoal, no circuito 2, o ponto A e o ponto B estão em série, né? Se estão em série,
Isso significa que a corrente que passa, que está subindo aqui, ó, que vai passar pelo A, vai passar pelo B. Não tem outro caminho. Então não pode ser maior, né? Não tem outro caminho. Vai passar pelo A e pelo B os elétrons. Então o 2 aqui está falso também. Isso dá para a gente alternativa 1 e 2 como resposta certa. Letra A. Então, alternativa A, item 1 e 2 que estão verdadeiros. Dúvida, dúvida? Então, me avisem quando eu puder passar para o 3. Perfeito. Olha lá então, tá? Vou passar para o 3. Terceiro exercício. Pessoal, como que esses geradores estão? Não, não, os geradores. Só os geradores. Esquece dos resistores que estão à direita. Perfeito, Davi, Henrique, isso aí. Se você olha só para os geradores, perfeito, isso aí. Ó, só para esses carinhas aqui, eles estão em paralelo, ok? Tá, só gerador, estão em paralelo, e daí eu tenho um misto de resistor aqui do lado direito. Mas só os geradores estão em paralelo. Outra coisa que te leva a ver que estão em paralelo também, ó, eles são iguais, idênticos. Putz, a maioria das vezes quando acontece isso, é porque eles estão em paralelo, tá, gente? Normalmente, quando eles estão em série, eles vão falar o FEM1 e R1, FEM2 e R2. Eles não vão simplificar a vida de vocês e colocar em série e ainda colocar iguais, tá? Eles vão colocar diferentes, cada um com a sua FEM, com a sua resistência. Quando tiverem em série, em paralelo, tá tudo igual, putz, probabilidade deles estarem em paralelo é assim gigantesca mesmo, tá? Então ele deu um circuito com 3 geradores e depois tem 3 resistores aqui, né? A tensão elétrica no resistor de resistência R vale. Então eu vou marcar esse resistor. Ele está querendo saber quanto vale a tensão nesse cara. Quanto vale o U aqui? Tá? Então ele quer saber o U só desse resistor, de mais nada, hein? Então ele está querendo saber quanto vale esse U. Para saber quanto vale esse U, eu preciso da equação desse resistor. Só está faltando uma coisa para mim. Eu sei quanto vale esse Rzão. Esse Rzão vale 0,4. Mas eu não tenho quanto vale o I. Não tendo o I, eu não consigo usar o URI para esse carinha, que é o que ele está pedindo. Me deu o U dele. Então, eu preciso ir atrás desse I para daí depois escrever o URI desse carinha aqui, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Vamos atrás da corrente total. Descobrindo a corrente total, eu vou usar o URI nesse resistor, tá? Mas eu preciso dessa corrente total antes. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu faço é pegar esses três geradores e trocar por um só. Mas na hora que eu troco por um só, a FEM vai ser FEM. E olha a resistência, olha o único carinha que mudou aqui, ó. R sobre 3. Por quê? Porque resistor em paralelo, ó, resistor em paralelo, eu pego o valor do R e divido por 3, tá bom? Ó, tô voltando e indo para vocês verem aqui, ó. A FEM não se altera, a FEM não muda, e a resistência são 3 iguais em paralelo. O que eu faço? Eu divido por 3. Pergunto, gente, e é importante, tudo bem esses dois carinhas aqui, como ficaram? Tranquilo? Tranquilo? Ok. Porque aquilo era o ponto chave da aula, ok? Se você entendeu aquilo ali, é porque você entendeu a matéria, o resto é só detalhe.
Então, virou FEM, R sobre 3, 2R, Rzão e 3Rzão. Agora, eu vou usar os valores que ele deu, né? Ó, a FEM eu sei, o Rzinho eu sei, o Rzão eu sei. Estou colocando os valores aqui, ó. 2Rzão é 0,8, 1Rzão é 0,4, 3Rzão é 1,2 e Rzão sobre 3 é 0,1. E a FEM vale 6 volts. Então, substitui os valores. Pessoal, a resistência equivalente, se eu somo tudo isso, 0,8 mais 0,4 mais 1,2 mais 0,1, isso dá 2,5, tá? Que seria a resistência equivalente total aqui. A corrente, a DDP total é resistência vezes a corrente. 6 é igual a 2,5 vezes I. Então, I é 6 dividido por 2,5, ou seja, o I vale 2,4. Opa, agora eu acabei de achar quanto vale o I. 2,4 amperes. Se eu sei o I e eu sei o R, agora é só usar o URI aqui que eu mato a minha questão. Tá? Então, eu fiz o total é REC vezes I para achar quanto vale o I, né? E agora eu vou usar o URI nesse resistor aqui. Então, para esse resistor e exclusivamente para ele, eu escrevo URI. Por quê? Porque o exercício está pedindo a DDP nele. Tá? Então, o R vezes I. O eu quero, o R eu sei, 0,4 e o I vale 2,4. Então, te matou a questão, né? 0,4 vezes 2,4 dá 0,96, alternativa B. Se eu tivesse somado os R's, daria isso nesse caso. Se você tivesse somado os R's, daria isso. Ah, não, mas é coincidência. Ok, entendi. 0,8 mais 0,4 mais 1,2 dá 2,4, é isso? É, sim. Não, mas é coincidência, tá? É só coincidência dos valores aqui, tá bom? Não necessariamente vai ser o valor da corrente a soma das resistências externas, tá? Coincidência pura. 0,8 mais 0,4 dá 1,2, mais 1,2, 2,4. Pura coincidência que vai dar igual a corrente aqui, ok? Que se a FEM fosse diferente, ia dar número completamente diferente, tá? Coincidência mesmo, tá? Coincidência pura. Isso dá pra gente letra B. Então, vou resumir o exercício para vocês, tá? Vou voltar aqui. O exercício está pedindo a DDP nesse cara, está pedindo o U desse cara. Eu sei a resistência, mas eu não sei essa corrente. Então, eu fui atrás da corrente. Primeiro, eu juntei todos os geradores, ficou esse carinha aqui. Daí, depois, eu analisei todas as resistências que estão em jogo, todas, inclusive a resistência interna, que ficou dividido por 3, né? E somei elas. E daí eu poderia usar a lei de Pouillet, ou então usar o total é REC vezes I, que isso é uma lei de Pouillet escrita de maneira diferente. O total eu sei, o REC total eu sei, descobri o I, aqui está o meu I, esse meu I vale 2,4 ampere, agora sim eu tenho tudo do URI para achar quanto vale o U nesse resistor aqui. Tá? Então, 0,4 vezes 2,4, 0,96. Bem, pessoal, e aí, dúvida? Dúvida? Alguém? Dúvida? Então, me deem um joinha na hora que a gente puder acabar a aula. Perfeito. Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem procurar, vocês sabem já os canais. E é isso.
Obrigado pela aula, boa noite a todos. Depois, até o final dessa semana, até sexta-feira, eu posto os vídeos lá, tá? No Google Classroom para vocês, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Bom descanso. Bom descanso não, boa aula agora de português, né? Tchau, gente. Tchau, tchau. Um abração. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês.